Olá pessoal, começamos o céu da semana, nossa análise astrológica que observa o momento do céu com as posições, com o tempo zodiacal, com os ingressos, com os aspectos astrológicos, né, de período de 19 a 25 de fevereiro, chegando aí o período pisciano, né? Aliás, saudações aos piscianos que chegam. Começaremos aí no sábado, 18 de fevereiro, 19h34, o ingresso do Sol e Peixes, né? O primeiro instante aí do período pisciano. Aliás, até um bom lembrete para o aviso às gestantes, né? Que antes de sábado, antes das 19h33 ali de sábado, se o bebê ainda já estiver fazendo um motim entre a obstetrícia e também os coleguinhas ali do berçário, ainda terá característica aquariana, mas a partir de 19h34, horário de Brasília, se já tiver com aquela cara de choro ali, ameaçando, achando que é enfermeira ainda do plano espiritual, já será pisciano, certeza, né? Certeza. Já estiver cantando também, já dançando um pouquinho, né? Já terá característica pisciana. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, pessoal que chega. Este é o céu da semana. A análise do céu semanal do período de 19 a 25 de fevereiro. A gente começa a semana com peixes na jogada, né? Momento. Olá, Neta Centurion, período já desse clima, né? Que a gente condizente com o próprio carnaval para uns, retiro para outros, né? Que tem uma pegada pisciana, que tem um contexto pisciano na condição da experiência do cotidiano ao longo da semana, né? Está bem condizente com o tempo, tanto do carnaval para quem curte uma folia, uma festa, um agito, né? Um bloquinho, uma escola, né? Que a gente já tá de Portela, nossa águia, né? Então, um tempo aí já de uma condição de carnavalesca e de festiva num certo tom, e para outros, para quem curte um refúgio, uma praia, um período pisciano é ótimo para um recarregar energias também. Peixes é um signo mutável, Peixes é um signo que encerra uma estação de ano, né? Então, tudo que de certa forma conclui questões de alguma maneira também nesse período em que o Sol transita por Peixes, e até teremos a lua nova pisciana em fevereiro, em 20 de fevereiro, né? Então aqui a gente tem uma confirmação só para vocês do ingresso do Sol, né? Aqui às 19 horas e 34 minutos, sábado, 18 de fevereiro, horário padrão Brasília, ingresso do Sol em Peixes, tá? Então, quem estiver em Portugal, e 3 horinhas aí à frente, provavelmente 22, final da noite de sábado, né? 22 provavelmente, e devido aos outros lugares estrangeiros, quem assistirá a live ao longo da semana, já fica o aviso. E 20 de fevereiro, segunda-feira, também lua nova pisciana. Então a gente percebe um contexto pisciano bem abrangente aí nessa semana, né? Bem condizente aí, ó. Segunda-feira, lua nova 1 grau de Peixes, né? Então esse timing, esse início de Peixes no mapa astral também, sendo um tanto de start, de movimento, né? De questão marcante no nosso mapa astrológico de maneira para um contexto mensal, né? Para um contexto do mês. Então isso vale também para uma proporção das direções de assuntos, onde Peixes estiver no mapa astral, sinaliza para questões de cotidiano, para questões de vivências, de experiências, de assuntos, né? Num contexto mensal. Então essa época pisciana marcando o momento, marcando a semana de maneira mais acentuada, né? Eu digo que Peixes é um signo mutável porque Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes terminam estações de ano, né? Então,
estamos, né, com as águas, tanto a água a caminho, né, Ana Martins? É isso aí. Então a gente termina o verão aqui no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte no período pisciano. Então cada signo mutável encerra a estação. Por isso que tem o fator mudança, né? Por isso que a natureza pisciana em si tem uma condição da alternância emocional, da alternância do mudar, né? Então são signos um tanto suscetíveis a mudanças de maneira geral, né? Peixes, Gêmeos, Virgem, Sagitário. Então esse tempo de Peixes marca bastante a característica, digamos assim, desse clima da semana, né, que a gente está vivendo, especialmente no Brasil, né, na questão carnaval, festa, retiro, praia, meditação, né? Para quem curte o festejo, muito bacana para curtir a cultura, por curtir momentos culturais, a música, a badalação. Cuidado aí com vícios, né? Vamos na calma e elegância, vamos cuidado com os copinhos exagerados aí para não exceder, não perder a consciência à toa, não mandar zap de madrugada para o astrólogo achando que é o crush, né? Não vamos confundir as letrinhas nas redes sociais, né? Especialmente nas horas um tanto efervescentes do período de carnaval, bloquinhos, os tempos assim mais agitados, mas interessante para quem curte a cultura no geral em si, para aproveitar um teatro, para aproveitar um som, para um trio, para todo um contexto cultural festivo que o carnaval abre, seja para quem gosta de carnaval, seja para quem não gosta também, né? Então pode-se aproveitar outras vertentes culturais, tem um feriadão aí para valer, né? Então aproveitando que Sol está em Peixes, Lua Nova chega a Peixes, para reenergizar numa praia, num parque, mesmo nas proximidades, isso realmente está valioso. Vai trabalhar, né, Centurião? Então também dá dá aquele fluxo mais sutil, né? Vai meio ali na manha do gato, né? Então um tempo assim para quem curte reflexões, para quem curte folia, aproveitar com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de inspiração. Dá uma retomada, né? Os últimos 2 anos com pandemia aí deu uma cessada no carnaval, agora tem um novo fluxo, uma nova retomada também aí de tempos anteriores, tira o atraso do carnaval, né? Também. Mas para quem curte um refúgio, muito bom também, dá aquela reenergizada, período pisciano sempre indicado para essa questão, para essa condição também, certo? Então, momento aí de transição. Então, lembrando aí, no sábado 18, ingresso do Sol em Peixes. Saudações aos piscianos. No começo, a gente tem aqui 19 horas e 34 minutos, horário de Brasília, o Sol em Peixes. Então, os bebês que nascerem a partir daí já serão piscianos, isso ainda serão aquarianos. Lembrando, horário de Brasília, tá? Horário de Brasília aí para este ano. Quem é leigo, assiste a nossa live, não é qualquer ano, né? É especialmente esse ano, período de Peixes começando às 19 horas e 34, aqui região Brasil, Brasília, Sul, Sudeste, né? Horário Centro-Oeste, fuso Brasília. Tá? Temos na semana também, além da Lua Nova em Peixes, na segunda-feira, dia 20, Vênus em Áries. Vênus ingressa em Áries segunda-feira, no dia 20. Deixa eu ver se eu fiz uma arte aqui do desenho, olha lá. Vênus em Áries. Então, Vênus também mudando de signo nesta semana. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, Vênus é um planeta associado até à forma de demonstração afetiva, né? Então, Vênus em Áries tem um indício para demonstrações mais diretas nas relações. Então, período aí de carnaval, às vezes pode aparecer, quem tiver em bloquinho, quem estiver agitando, pode aparecer umas diretas, né? Um pessoal meio sem filtro, já meio declarando, né? Boa noite, Caia Flor. Então, Vênus em Áries dá uma tendência
de um na lata na hora do demonstrar, né? Mas sempre respeitando aí geral a galera. Não é não, né? Mas Vênus em Áries tem indicativos especiais para... obrigado, Caio. Meu cabelo está atrapalhado, precisando de tesoura, né? Tesoura, né? Que apararemos em breve. Então, Vênus em Áries, gente. Você tem Vênus em Touro, Ana Martins? Então, Vênus em Touro já é mais suscetível a um requinte, né? A um bom gosto, a um certo bom garfo também, né? Mas como teremos Vênus em Áries aí ao longo da semana, vale um cuidado para não termos uma certa ansiedade no esclarecimento de assuntos nas relações, né? Então isso vai importar. Eu não vou deixar crescer não, Caio. Tem uns redemoinhos aí que atrapalham o penteado. O Vênus em Áries tem um indício bastante interessante na questão do cuidado para não metermos o bedelho demais em assuntos de quem a gente gosta ou também de pessoas em relação a nossos assuntos, a nossas questões, né? No sentido de presença, no sentido de comportamento. Então, um time aí de atenção com a ansiedade diante dos esclarecimentos de assuntos nas relações. Então, Vênus em Áries dá uma necessidade de uma certa cautela, um certo freio para não sermos evasivos, às vezes, diante de quem a gente gosta nas relações, com pessoas, né, em convivências. Então, um tempo é importante para né, segurar um pouquinho. Tem Vênus em Câncer, Yari, né? Quem tem Vênus em Câncer tem uma pegadinha mais sentimental, né? Tem um lado mais, uma propensão meio nostálgica, né? Agora, Vênus em Áries na segunda-feira tem indício dessa questão de atenção com os limites na maneira de colocarmos diante das relações, né? Sare Paula, Vênus vai fazer conjunção com o seu Marte. Então, isso tem Marte em Áries, Sare Paula? Então, se você tem Marte em Áries, mais ainda, mais atenção para não querer, às vezes, expor. Às vezes pode dar uma escancarada na tratativa de assuntos, na tratativa de relacionamento. Saudações, Juliana! Então, nós temos essa dinâmica, né? Esse indicativo para vivências, para situações que envolvam um escancarar a nossa postura diante de quem a gente gosta ou nas relações, né? Cuidado com certas posturas individualistas na maneira de conduzir assuntos junto a alguém, ou às vezes percebermos pessoas querendo intervir na gente, né? Paniço, Rosane, Vênus em Aquário. Quem tem Vênus em Aquário? Boa noite, Beatriz. Quem tem Vênus em Aquário precisa, é fundamental, o respeito à autonomia, respeito à liberdade, não gosta de se sentir preso, né, por pitacos das pessoas ou nas relações, né? Então é importante um respeito à autonomia. Quem está com você precisa respeitar. Para ser ganha, precisa ter respeito à autonomia. Vênus em Aquário preza por um contexto de liberdade, de né, senso de desprendimento, às vezes, né, num geral. Tá? Então, se quem está do lado é muito afetuoso, é muito meloso, Vênus em Aquário, às vezes quer dar uma solta, né? Uma coisa assim, né? Vênus em Gêmeos na 10, Caia, tem a necessidade do papo, né? Da conversa, do interagir, né? De partilhar gostos culturais. É igual Vênus em Sagitário também, né, Paulo? Vênus em Sagitário se atrai por quem tem saber, pela condição de conhecimento, por partilhar assuntos. Às vezes é um pouco exagerado na forma como demonstra, né? Então esse é um ponto. Então, na segunda-feira, Vênus estará em Áries no céu, e isso às vezes pode dar um certo clima de direcionamento mais escancarado na maneira de tratar assuntos e convivências, qualquer que seja Vênus de vocês, né? Dá um certo clima de atenção, né? Boa noite, Mini Mônica de Portugal. Então isso é um fator, às vezes, de escancarar assuntos. Olá, Elga! Tem um fator aí de atenção com a ansiedade na tratativa de assuntos junto a relacionamentos. Então vai ser um período aí
especialmente esse mês de fevereiro, enquanto Vênus estiver por Áries, de atenção com ansiedade para não intervir em assuntos de quem gosta e também dos outros em relação aos nossos, né? Aos nossos assuntos. Às vezes a gente pode perceber que gente quer ajudar, que outra pessoa quer dar uma participação, um pitaco, e às vezes a gente dá uma reagida meio, não, preciso, né? Eu sei o que eu faço, né? Mas às vezes a pessoa está ali querendo, tal, mas dá uma seguradinha, ó, ok, obrigado, né? Agradeço a gentileza de querer, da preocupação, mas eu vou preferir dessa forma, né? O Vênus em Áries pede uma calma e elegância nas tratativas aí, né? Para não dar umas magoadinhas meio sem querer, né? Tem um pouco isso. O Vênus em Virgem tem um senso um pouco prático, né? Um senso crítico. Digo que Vênus em Virgem, Vênus em Capricórnio, costuma demonstrar que gosta na prática, né? É quem povo ali que busca novalgina na chuva, às 11h30 da noite, e às vezes não é muito de demonstrar emoção, mas está demonstrando que está fazendo porque gosta, né? E isso é uma intensidade de demonstração, né? Esse é um ponto, né? Liliane, Vênus em Leão precisa de uma certa bajulação, né? Num certo sentido, gosta de ser contemplado, às vezes demonstra afeto também contemplando, né? Tem um pouco assim, tem uma certa vaidade com Vênus em Leão, né? Vênus em Leão, em geral, se gosta, né? Se dá um valor, então precisa perceber que também está sendo valorizada por alguém, tá? Então esse é um ponto. Costuma ter um lado direto, né? Vênus em Áries, Vênus em Leão, Vênus em Sagitário é meio na lata.com no demonstrar afeto, né? Não gosta, não disfarça lá muito não, né? Vênus em fogo, Vênus em água não costuma disfarçar muito não, né? A água às vezes é no sentimental e fogo na atitude, né? Mas Vênus em Leão em geral tem uma necessidade, tem uma costuma valorizar quem valoriza, né? Isso é importante, né? E principalmente preservar a sua autonomia também, né? Esse ponto essa condição venusiana de expressar relação. Às vezes gosta de contar de si, gosta daquela pessoa que não se importa quando você se dispõe a falar do que você gosta ou do teu mundo, né? Precisa ter a compatibilidade. Então é isso, gente. Vênus em Áries na segunda-feira, atenção com impulsos, com a interação, né? Busca até no deserto, né, Helga? Então Vênus em Áries tem essa questão na segunda-feira de oportunidade para lidarmos com as relações também de maneira mais direta. Não é tão assim problemática a questão, né? Ajuda numa clareza, né? Numa franqueza, mas um certo cuidado com impulsividade para não invadir espaço ou para não deixar que alguém, que quem gosta, intervenha demais ou meta o bedelho, né? Nos nossos temas, assim como nós em relação às pessoas, tá? Pessoal, estamos aqui no céu da semana. Para quem chegou agora, céu da semana de 19 a 25 de fevereiro, né? Se as criptomoedas vão subir, Tânia, não sei, eu não vi essa semana. Acho que podem ainda ficar meio como estão, até não recomendo muito por enquanto, não, tá? Vênus em Áries, eu disse sobre essa questão, né? Céu da semana do dia 19 a 25 de fevereiro, para quem chegou, é um céu pisciano, né? Um período de peixes que começa já no sábado, dia 18, 19h34, lembrando o horário de Brasília, tá? O horário de Brasília. Investiu, Tânia? Boa sorte, vai na calma e elegância, né? Então aí período pisciano a partir de sábado, 19h34, horário de Brasília. Quem estiver em Portugal, quem estiver em outros lugares, façam as devidas correções, né? Provavelmente à noite em Portugal, na Europa, começa a época dos piscianos. E condizente com essa época do carnaval, né? Dos festejos, dos bloquinhos, mas quem quiser fazer um retiro, um pezinho na água, no mar, ou meditar, dar uma pausa, se isolar um pouco, ouvir um som sozinho, dar um meditar, um yoga,
também vale dar uma reabastecida nas energias conforme o gosto e a condição que cada um curta aproveitar esse carnaval. Né? Então, período pisciano chegando, lua nova pisciana também no dia 20, segunda-feira, Vênus em Áries, que a gente falou agora, e temos terça-feira, quadratura Mercúrio-Urano. Quadratura Mercúrio-Urano é uma historinha, né? Os piscianos, né, Mini-Mônica? Piscianos na jogada, piscianos fazendo aniversário já nessa semana, já a partir de amanhã. Bebês que nascerem, pelo menos no horário de Brasília, que é a partir de 19h34, já será pisciano, já será de peixes, tá? E temos a quadratura Mercúrio-Urano, que eu tinha dito aí agora. Quadratura Mercúrio-Urano requer atenção com a pressa, velocidade na comunicação, atenção para a gente não radicalizar com opiniões também, né? Quadratura Mercúrio-Urano aqui, ó, para ilustrar. Ó, Mercúrio, Urano, quadratura. Uma 15 graus de Aquário, outra 15 graus de Mercúrio é um planeta associado às comunicações, né? A pensamentos, a transporte, a serviços, né? E Urano, planeta de tecnologia, de inovação. Então, às vezes pode dar umas certas intermitências no sistema, dificuldade de comunicação aí pela internet, cair algum fio, dar uns contratempos, né, na comunicação, uns contratempos até para quem estiver viajando, uns desafios aí, seja com hotel, seja em casa mesmo, né? Atenção aí com raio, né? Época de chuva, trovão, Mercúrio quadratura Urano é um tempero para desafios e problemáticas de comunicação rotineiras, especialmente no começo da semana, até no período do carnaval mesmo, né? Então, um tempo aí de atenção. É um tempo capaz de alterar o ritmo de alguns temas, mudança de compromisso repentina nessa, normalmente, quadratura de Mercúrio-Urano. Vale uma atenção sempre com confirmar horário, com confirmar coisas combinadas. Tá? Às vezes você combina lá com a pessoa, ela esquece, ou então dá um chabu, né? Dá alguns imprevistos. Né? Pode ser um pouco difícil para as escolas de samba na terça-feira, né? Porque terça-feira, não, segunda-feira, né? Segunda para terça, porque é o ritmo, né? Mercúrio, quadratura Urano, às vezes dá um contratempo com parte tecnológica, com parte de comunicação, com questões que envolvam tecnologia e também para um cuidado com as comunicações virtuais também, né? Urano é associado ao que é tecnológico, ao que envolve internet, tecnologia, e Mercúrio é planeta das comunicações em todos os sentidos. Tá? Então, às vezes mensagens que chegam, que demora para chegar, ou que é mal entendida, ou que é mal interpretada, né? Vale uma atenção aí com cuidado com o ritmo, né? Dos áudios também, né? Cuidado com o textão, cuidado com aqueles áudios de 6 minutos, né? A galera gosta às vezes de mandar de 4, né? Áudio para astrólogo, né? De aqueles áudios, blá, 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 o meu Netuno, não sei o quê, né? Dá uns áudios, né? Umas DRs no áudio. Então, quadratura Mercúrio-Urano requer atenção com o ritmo da comunicação, com a forma um tanto de remanejar o que foi planejado, né? Hoje a minha amiga me fez pegar um táxi para uma festa de aniversário que você dá Helga, pois é, né? Você já pegou um táxi para uma festa que será amanhã. Então, vai na calma com a informação, com a velocidade da informação, né? Com os contratempos. É que eu acho que você pegou aí a conjunção Vênus-Netuno, que foi essa semana que passou, né? Que dá certas confusões, dispersões, né? Cuidado com dispersão. Mercúrio, quadratura Urano também requer uma atenção para não dispersar de informações ou para não distorcer algumas também. Tá? Então, atenção para não radicalizar em comunicação, compreender o jeito diferente, o jeito inovador de algumas pessoas. Né? Então, vale aí um certo cuidado com diferenças de pensamentos, né?
gente que é muito quadrada, muito conservadora e outras para frentex, né? Então vale aí uma diplomacia dentro das diferenças do pensar. E como Mercúrio também é associado a comunicações, isso que eu coloquei para vocês, atenção, às vezes com algum contratempo que possa ocorrer aí em função de questões até de natureza que atrapalhe comunicações em viagens, na internet. Tem um planinho B, né? Está prevenido das comunicações. Está passando pelo retorno de Saturno duas vezes com a mesma... Não, não tem essa de duas vezes com a mesma idade, o Ronald. O retorno de Saturno ele demora mesmo um tempo aí de 1 ano e meio, é normal. É que o Saturno ele tem direto, retrógrado, né? Então, o retorno de Saturno ele dura um ano, um tempo prolongado. Tá? Quer dizer que você tem ele duas vezes. Né? É um processo de 1 ano mesmo, 1 ano e meio a 2 anos. Né? Eu coloquei o exemplo aí do Michael Jordan. Né? O Michael Jordan não. Saturno retrógrado é coisa normal, é normal. Planetas lentos retrógrados não é para se preocupar, tá? Para se preocupar planetas rápidos retrógrados, né? Os lentos é natural, a preocupação é a oposição com o Sol, tá? Quando está oposto ao Sol ou quando muda do direto para retrógrado, tá? Por enquanto não temos nenhum, né? Mas não é tanto drama, não é para tanto drama, planeta retrógrado, não, tá? Dá para resolver e consertar muita coisa em retrogradação e principalmente os lentos, tá? Então, relax aí com o retorno de Saturno, que é parte do processo, é parte do processo, né? O Michael Jordan, quando ele teve as 3 vezes que ele foi campeão seguida no basquete, ele estava no retorno de Saturno, tá? Então, ele mudou de status, ele teve um upgrade de responsabilidade, né? Então essa é uma questão. Mas agora não está retrógrado, Ronald, né? Agora não tem nada retrógrado, né? Você deve estar confundindo alguma coisa, tá? Não tem nenhum planeta retrógrado atualmente, tá? Então voltando aí na quadratura Mercúrio-Urano, é um tempo aí de atenção com as informações, com a velocidade para não radicalizarmos opiniões e principalmente com alguma propensão de contratempo aí com as comunicações ao longo da semana. E podemos mudar a velocidade de assuntos ou o cronograma de alguns assuntos planejados. Às vezes muda o horário combinado com alguma coisa, às vezes antecipa a viagem de volta do feriado, alguma coisa nesse sentido, certo? Temos também aí, para concluir o céu da semana, Mercúrio trígono Marte, é um bom aspecto. Ó. Já dá uma melhorada, Mercúrio em bom aspecto com Marte, já dá uma melhorada na diretriz de alguns assuntos, né? É um aspecto melhor para movimentar decisões, né? Então aquelas ideias, aqueles pensamentos que a gente tem para depois do carnaval, para quarta-feira de cinzas, para retomar, né? A retomada depois do carnaval, algumas coisas já, o que for raciocinado fica favorecido para a tomada de decisões, né? Então o trígono Mercúrio-Marte lhe dá indício positivo para esclarecer questões, melhor foco na decisão de assuntos, né? Eu tenho aqui a arte, se a gente conseguir não travar a minha tela, olha só, o Mercúrio em Aquário com Marte em Gêmeos, então são signos de ar, né? Com decisões sobre ideias que a gente vem que a gente vem ali guardadas ou programando para depois do carnaval facilitam um andamento, uma direção, né? Paula Fonseca, como calcular isso? Calcular o quê, Paula? Os aspectos? Você pode baixar o aplicativo que desenha mapa astral, né? Tem uns pagos, né? Que é o Astro Gold, que se você conseguir comprar, você tem o desenho do mapa natal, o desenho dos trânsitos, ou também o site astro.com, que dá um certo trabalhinho para desenhar, mas tal, dá para fazer. E tem o Vega Plus gratuito, né? O site Vega Plus, tá? Marte em Leão, dele fica direto...
Ah, nas progressões, né, Paula? Nas progressões, sim. Então é por software que a gente vê, tá? A gente faz um cálculo pelo software na hora de elaborar o mapa astral dele. É uma técnica de análise do mapa, né? Técnica de interpretação de períodos, de idades, né? Que são as progressões, tá? Então a gente tem esse tempo que a gente disse na quarta-feira do trígono Mercúrio-Marte, né? Luiz Filho, trânsito de Júpiter conjunto ao Júpiter na casa 8. Ah, você está no retorno de Júpiter, né, o Luiz Filho? O retorno de Júpiter é uma fase, dependendo aí da idade, 24, 36, né? Olha a casa de Sagitário. A casa de Sagitário pode também ter um start aí para situações de vida, né? Um ciclo novo, uma etapa nova. A casa 8 ela envolve terapias, ela envolve parte material em conjunto ou em sociedade, mas ela ajuda num contexto de terapia, de abertura para a espiritualidade, né? De algo que envolva é, exorcizar até certos baques, certos traumas, certos tabus, certos preconceitos apegados a passado, de raízes também. Né? Então esse é um tempo que marca retorno de Júpiter, certo? Então, temos aí, para concluir a semana, o bom aspecto de Mercúrio com Marte, que ajuda nas decisões associadas a ideias para depois do Carnaval. Aquela coisa que a gente você deixa para, vamos deixar para depois do Carnaval, né? Sempre tem uma ideia, um assunto. Trígono Mercúrio-Marte a partir da quarta-feira de cinzas dá indicativo, dá possibilidades para que a gente melhor direção de ideias ou ações diferentes que possam ter melhor direção, que possa ter melhor fluxo de assuntos, certo? E também para tirar a limpo alguns esclarecimentos, tirar a limpo alguns assuntos nas nossas relações. Para quem chegou agora, a gente está num tempo também, a partir de segunda-feira, que Vênus estará em Áries, né? Então, para esclarecimentos de questões nas relações, ou as relações são propensas a ficarem um pouco mais diretas, algumas, né? Para tirar a limpo alguns assuntos, para esclarecer questões, e também para temas que envolvam uma atenção com assuntos dos outros, desde que não se meta o bedelho demais ou queira intervir demais. Né? Vênus em Áries tem uma tendência meio individualista, então cuidado para não, né, atravessar o samba, digamos assim, atravessar o enredo das outras pessoas, e da mesma forma uma atenção para que não deixemos que outros interfiram demais em questões nossas também. Certo? Então, pessoal, este é o céu da semana de 19 a 25 de fevereiro. Lembrando que começamos aí o período pisciano a partir de sábado, 19h34, horário de Brasília. Tá aquela historinha lá, se antes das 19h34 bebê tiver na obstetrícia querendo fazer um certo motim, juntando uma galerinha para enturmar com o pessoal, ainda vai ser de aquário. Mas a partir de 19h34, se tiver aquele jeito ali mais musical, já dançando, com uma cara de choro, ou achando que a enfermeira é do plano espiritual, já teremos piscianos na jogada, certo? Lua nova em peixes, sol em peixes, bem condizente com o tempo de carnaval, com festa, com bloquinhos, com escola, né? Mas também para quem não curte, ótimo para dar aquela revitalizada, para meditação, para um isolamento, né? Para um refúgio. Isso, Antonieta, sábado começa o período pisciano às 19h34, aqui horário de Brasília. Então, tempo aí de também reflexão, meditação, né? Bom carnaval, Ana Martins, excelente semana aí para você também, para todos aí que nos acompanham. Então, recapitulando aí, Vênus em Áries na semana, Mercúrio, quadratura Urano, cuidado com certos ritmos e radicalismos na comunicação, atenção a alguns contratempos de informação, às vezes algum ajuste ou mudança de algo combinado, pode dar às vezes um contratempo tecnológico no uso de ferramenta virtual, atenção com debates desnecessários pela internet, né? Então, um tempo aí de atenção para que a gente possa moderar no ritmo, né, da própria comunicação. E Vênus em Áries, que a gente falou,
Cuidado aí com certos impulsos, certa ansiedade na maneira de colocar algumas questões. Bebida liberada sem álcool, né, ô Tiago Cordeiro? Calma e elegância na jogada, né? Então, tempo aí de aproveitar o carnaval na vibe pisciana, seja para quem gosta de forma especial, curtindo aí o momento, ou para quem curte a praia, para quem curte um isolamento, uma meditação, um recarregar as energias. Tá? E aspectos de Marte, aí, especialmente o de Urano e depois o trígono com o de Mercúrio com Urano e de Mercúrio com Marte, aspectos de Mercúrio, tá? Que intensificam a comunicação ou dão propensão a um remanejar questões aí ao longo da semana. Certo? Pessoal, ótima semana a todos. Um ótimo carnaval, obrigado a todos pela atenção. Curtam, se divirtam. Bom carnaval, Mini Mônica. Pessoal que acompanha ou assistirá a live ao longo da semana. Ótima semana a todos, um abraço. Tchau!